Bom, esse estudo do Labov é um dos mais recentes dele, é um dos últimos também. Ele fez um com a Penelope Eckert em 2017, mas eu acho que a nível de grandes trabalhos mesmo assim publicados, esse eu acredito que seja o último dele, que foi uma investigação sobre o que ele chama de monitor sociolinguístico. E o que é isso, né? O monitor sociolinguístico seria um construto teórico de um módulo cognitivo, alguma coisa que teria na sua cabeça que seria capaz de computar, de armazenar e processar aspectos relacionados à variação da língua. Então, quando você ouve alguém um modo diferente de falar, quando as pessoas produzem certas formas de falar que você considera erradas, por exemplo, alguém que fala um eu vi ela ou nós vai pra praia, todos esses fatores em si, eles seriam captados e processados por esse monitor sociolinguístico. E esse é o trabalho que o Labov publicou sobre o assunto. Então, começando aqui, ele comenta que a avaliação social inconsciente, ou seja, quando a gente ouve algo e de repente sente alguma coisa diferente, se sente meio estranho, um sentimento de um pensamento automático que vem. E ele comenta que essas avaliações inconscientes que a gente faz, elas são muito uniformes na comunidade de fala. A comunidade de fala seria basicamente um grupo de indivíduos que compartilham as mesmas normas da língua, tem uma certa frequência de comunicação e eles apresentam as mesmas avaliações linguísticas, tá? Então não está tão relacionado ao quanto você fala, mas ao modo como você avalia a fala, as formas de falar, tá? E as próprias restrições que acontecem sobre o modo como você fala, que, por exemplo, se você transforma o som S em X, em um X no final de sílabas ou no final de palavra, por exemplo, que é o modo como os cariocas falam, que é cartaz, dois pães. Esse tipo de acontecimento linguístico em determinado contexto, se você compartilha disso, você faz parte da mesma comunidade de fala das outras pessoas. Então elas compartilham essas coisas. Então, essas avaliações seriam inconscientes e uniformes, ou seja, todo mundo teria mais ou menos a mesma avaliação social dentro de uma comunidade de fala, tá? E aí o Labov, nesse estudo do monitor sociolinguístico, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o caso da... Aqui, é, peraí. Ele vai analisar isso aqui, que é um fenômeno no inglês que eu nem sei pronunciar, mas é que é muito estigmatizado, tá? É a pronúncia do in no final das palavras, por exemplo, starting. Eu não sei a variação, mas tem alguma coisa que é starting e starting. É como. E aí, esse G meio que cortado, esse que é diferente, o, os falantes avaliam negativamente, como se fosse uma pessoa que não tivesse muita educação, não tiver educação no sentido de escolaridade mesmo, não no sentido de boas maneiras. E nota-se nesse estudo aqui que o uso do in ele é muito mais alto nas classes mais baixas, como vocês podem ver nesse primeiro tracinho aqui de cima, que é um triângulozinho, essa primeira linha de cima que tem um triângulo, são as classes mais baixas. Vejam que eles usam muito mais esse in, que se eu não me engano se chama apical, essa forma de falar, que é a estigmatizada. A padrão é a forma velar, eu acho. Talvez eu esteja confundindo as duas, que eu geralmente confundo. Aí a classe trabalhadora usa menos, a classe média baixa usa menos e a classe média alta usa menos. Então vocês veem que há uma estratificação social no uso uma estratificação, uma diferenciação social no uso do in no final das palavras, tá? Então o Labov quer analisar o seguinte: e se eu coloco as pessoas para ouvir isso e eu causo mudanças na quantidade de vezes que a pessoa usa a forma de falar que é vista é mal vista, que é o in apical. Eu vou começar a chamá-lo de apical aqui, a variação apical, a variante apical, perdão.
Então, ele vai analisar aqui o que ele vai chamar de monitor sociolinguístico, tá? Então, ele vai colocar aqui o seguinte. Deixa eu pegar essa citação aqui. Opa, meu pai. Tá, pronto. Que esse artigo vai investigar o aspecto da variação quantitativa e como ela é percebida. Ou seja, se eu fizer flutuações na quantidade de vezes que uma pessoa produz determinada forma de falar, será que isso vai mudar a percepção dela, da pessoa em si de alguma forma? Então, quando eu falo alguma forma de falar errada, e aí eu vou produzindo mais essa forma e menos, se o modo como você me avalia vai mudar a depender disso, entende? E aí vocês vão ver que tem um modelo um desenho experimental muito interessante. Então, a ideia e aí qual é o contexto desse experimento? Ele vai colocar as pessoas para ouvirem pensando que é um jornal broadcasting, né? Aqueles jornais tipo Jornal Nacional que são para o Brasil todinho. Então, nesses jornais, as pessoas compartilham uma norma de que você precisa falar de modo formal ali. Tem que falar tudo certinho, fala estilo William Bonner, por exemplo, só que no caso aqui dos Estados Unidos. Então, a ideia do estudo é justamente essa, analisar isso. E aí, como é que eles vão fazer isso? Antes de eu mostrar exatamente como é que o design experimental é, o Labov conceitua aqui o que ele consideraria como esse monitor sociolinguístico, que seria um módulo de armazenamento e processamento separado de outros módulos, ou uma capacidade de fazer cálculos on the fly, que é tipo, à medida que algo vai acontecendo, a qualquer momento por uma inspeção de itens lembrados. Então, eles não vão definir exatamente a origem, o que é que se trata a nível neuronal, neurobiológico, porque não é o papel deles. Eles querem avaliar o uso em si desse construto, independente do que seja. Então, independente de que seja, nós inferimos, ele coloca aí, nós devemos inferir a operação de um monitor sociolinguístico que rastreia, armazena e processa informação na variação linguística. E aí ele vai tentar analisar alguns aspectos, que é a janela temporal, assim, em que ponto ele atua, até que ponto ele para de atuar, e a sensitividade, assim, a partir de qual momento as pessoas se tornam sensíveis a uma forma de falar mal vista. Então, se 10%, será que se a pessoa pronunciar 10% das vezes essa variação, a variante negativa, será que as pessoas vão perceber de cara e vão avaliá-la negativamente? Então, esse gradiente de sensitividade. E o padrão de respostas, que é basicamente se a forma aparecer várias vezes, será que se a forma aparecer várias vezes nessa janela temporal, por exemplo, se aparecer em 5 vezes ela aparecer uma, depois aparecer duas, depois aparecer três, depois aparecer quatro, será que a minha avaliação vai ficar mais atenuada, vai acentuar? Então ele queria avaliar tudo isso, que é um estudo bem interessante. Tá. E aí ele vai usar esse in e in, que é a variação do inglês. Aí agora a gente vai para a parte legal do estudo. Aí ele pegou e modificou a fala de uma pessoa, pediu para ela falar várias notícias, tá? Então, por exemplo, o President Bush anunciou hoje à noite que vai colocar. Aí você tem ali em itálico, se vocês prestarem atenção nos tópicozinhos, nas coisas topicalizadas, que tem várias palavras em itálico que são justamente os itens onde vai variar a pronúncia do in. Então tem putting, preparing, working class, receiving, creating, paying, trying, confirming, denying, publishing. Então são várias formas são várias palavras e a ideia é que você vai aumentando a quantidade de vezes que elas aparecem para ver o que acontece. Então, ele botou alguém para gravar essas vozes, era a mesma pessoa, e ele foi modificando no programa, é um programa linguístico que ajuda a modificar a voz. E aí ele modificou para ficar as duas versões da pronúncia, tá? Então, basicamente era isso, e aí ele vai botar as pessoas para ouvirem. E aí como é que ocorria? Por exemplo, aqui nessa tabela, vocês estão vendo a tabela 2, a variante in ali de cima
ela é a variante apical, que é a negativamente avaliada, e a variante padrão é a de baixo, que tem esse N mais puxadinho para trás. Então vocês veem que a porcentagem de IN a cada fala da pessoa que foi gravada vai de 0 a 10, ou seja, 5% das vezes. E, e vai sendo na direção contrária da variante padrão. Então a variante padrão começa sendo usada muito e aí ela vai sendo usada pouco, enquanto a variação na, no IN, a variante negativa, vai sendo usada mais. Então o Labov ele queria investigar isso, e esse é o experimento, que vocês vão ver agora o resultado. Eu estou gravando esse vídeo porque o resultado é muito curioso. Então, à medida que as pessoas avaliavam, ouviam as vozes, elas tinham que avaliar a voz, né? Ela tinha que avaliar duas coisas. Não, ela tinha que avaliar uma coisa específica, perdão, em dois níveis. Ela tinha que avaliar o grau de profissionalidade de quem estava falando isso. E aí a de 1, ou seja, é uma pessoa perfeitamente profissional, acho que a pessoa está perfeita no jornal. Até ia de 1 a 7, na escala Likert, eu acho que se chama assim. Eu acho que essa pessoa deveria procurar um trabalho diferente, hein? Que ela não está falando do jeito certo, sabe? Então variava assim, de perfeitamente profissional a buscar outro trabalho. Beleza? As pessoas tinham que avaliar de 1 a 7 nisso. Então, quanto mais próximo de 7, tecnicamente mais negativo era a avaliação da pessoa, tá? Então, as pessoas tinham que fazer isso, ouvir e marcar. Aconteceu uma coisa interessante. Os integrantes desse estudo, no caso as pessoas que participaram, os participantes, eram estudantes de graduação lá da Pensilvânia, tá? Se eu não me engano, nesse estudo aqui foram 33. Foram 23, perdão. 23. E aí encontraram um negócio assim, esse gráfico meio estranho, que é curioso, é um gráfico muito curioso, que diz o seguinte: quando há uma pronúncia da apical 0, ou seja, quando é a variante negativa, quando ela não está aparecendo, a avaliação das pessoas em geral caía no 1 ou 2, ou seja, uma pessoa perfeitamente profissional. Só que no momento que tinha 30% de uso da apical, as pessoas já diziam que ela tinha que procurar outro trabalho. Estava no 4. E aí, dos 30% até os 100%, havia meio que uma atenuação. As pessoas não iam até o 6, sabe? Elas ficavam mais ali no topo. Então, parece que o que essa primeira parte mostrou foi o seguinte: de 0 a 30 há uma variação muito grande. As pessoas avaliam negativamente com muito mais força. Há uma mudança muito brusca na avaliação. Só que de 30 para frente as pessoas parecem que atenua. E aí vai de qualquer jeito. Meio que já avaliou a pessoa. Então, independente da quantidade que ela produzir acima disso, não vai mudar muita coisa. Só que nos 50% ali, ó, se você vê os 50 no eixo X, que é essa parte horizontal, tem 50A e 50B em cima dali de percent apical in. Por quê? Porque tem 50% quando a variante conservadora e bem avaliada aparecia primeiro e depois aparecia a outra, e 50% quando a apical, ou seja, a variante negativa, aparecia primeiro e a conservadora depois. Quando eles colocaram a apical para aparecer primeiro, houve uma alteração no julgamento de que as pessoas avaliavam o falante como se ele tivesse que procurar outro emprego com mais força. Então vocês veem que há uma alteração ali naqueles 50% de quando a velar aparece primeiro, quando a forma bem vista de falar aparecia primeiro, e aí as pessoas avaliavam pior quando a variante negativa aparecia primeiro, negativamente avaliada. Então, eles acharam estranho, porque esse comportamento aqui, se eu não me engano, o nome desse tipo de gráfico, de linha, é uma hipérbole. Então, eu tive que parar porque alguém começou a gritar ali na frente. Mas parece uma hipérbole, eu acho que é hipérbole que chama, que é um gráfico de uma função logarítmica. E aí eles acharam estranho, vamos fazer uma coisa interessante. Se de 0 a 30 há essa mudança tão brusca, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar
e a gente vai colocar alguns gradientes ali de 10 e 20 para ver o que acontece de 0 a 30 quando a gente tem mais valores ali. E aí eles repetiram o experimento e dessa vez eles colocaram, se eu não me engano, cadê? Deixa eu ver quantos foram. 36 estudantes. E eles notaram o seguinte aqui, ó. Eles notaram que isso parecia muito com um gráfico de uma função logarítmica. Olha que doideira. De novo. E aí, o que é que eles notaram? Eles notaram que de 10 a 30%, ó, há um aumento de 0 a 10 que vai aumentando 20 e 30. Só que aí, quando chega mais ou menos dos 50, há uma atenuação ali, vai baixando, não cresce linearmente a avaliação negativa, tá? Quando eles fizeram aqui em cima, ó, o gráfico com o primeiro experimento, tinha algo semelhante, que era essa função logarítmica, tá? Vocês notam aqui, ó, que de 30 a 100 cresce muito pouco, varia de 4 a 5, ou seja, as pessoas meio que paravam de avaliar mais negativamente. Então é meio que quando passa de um certo valor de uso da variante negativa, as pessoas não aumentam tanto a avaliação negativa sobre a forma que é mal vista. E, enfim, e aí eles se refizeram e notaram umas diferenças de gênero, tá? Eles fizeram como é que chama? Os graduandos da pessoa que estava fazendo graduação eram estudantes da Pensilvânia, eles tinham origens diferentes, mas essas origens diferentes não causaram nenhuma alteração. Parece que as pessoas avaliavam da mesma forma. E aí eles notaram uma variação de gênero aqui, ó, por exemplo. Eles notaram que as mulheres parecem avaliar mais negativamente que os homens, ali no 30, 50%. Depois atenua e aí elas têm um comportamento parecido. Mas vejam que elas parecem ser um pouco mais sensíveis a as formas negativas. Esse é um resultado que é bem comum em aparecer em estudos que tratam de variação linguística. As mulheres parecem ser mais sensíveis às formas que são estigmatizadas, então elas tendem a usar menos, tá? Mas isso aí tem muita coisa a ver com a sociedade em que ela é criada. Então, uma sociedade em que é mais liberal, é provável que as mulheres e os homens tenham comportamentos mais parecidos. Enfim. E aí eles fizeram de novo, pela terceira vez. Vamos testar novamente. E aí, qual é a diferença desse terceiro experimento? Oxe, a ideia do terceiro é que ao invés de colocar uma coisa que vai de 1 a 7, vamos deixar meio que aberto, assim, de 1 a 1000. Aí a pessoa coloca onde ela quiser ali esse valor. E aí eles vão ver o que acontecia, né? E aí o que é que acontecia? A mesma coisa. Cadê? Pera aí. O ruim desse estudo é porque os gráficos eles não seguem a lógica, a ordem de raciocínio do autor. Então, às vezes, um gráfico que está aparecendo ali na frente é, na verdade, do estudo 2. E aí, o que acontece? No caso desse experimento, vocês veem aqui ó, que é de 800, vai 300 a 800. As pessoas avaliavam como mais profissional de novo, do 0 ao 30, vai aumentando muito e depois atenua, que é o mesmo resultado. Vocês percebem que é o mesmo resultado sendo alcançado com pessoas diferentes. Nesse experimento 3, inclusive, eles usaram outra pessoa para gravar, para tirar a possibilidade de ser algo específico com a voz da pessoa inicial. Então eles mudaram. E vocês veem que o resultado está igual, está acontecendo a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Então, e eles notaram o mesmo padrão, um padrão similar para o gênero, só que nesse caso as mulheres avaliaram um pouco mais negativamente ainda a forma de falar aqui. De 50%, ó, a diferença das mulheres que está tracejado para os homens, que é uma linha direta, está acontecendo com mais força, tá? Enfim. E aí eles fizeram de novo, agora só que no sul. Então eles fizeram o que foi que eles tentaram fazer. Será que é um problema dos estudantes que estudam na parte do norte dos Estados Unidos? E se a gente for para o sul, em que há um uso maior de in, que é essa variante apical que é mal vista? Será que vai mudar será que vai mudar
a avaliação. E aí eles fizeram lá na Carolina do Sul. E lá na Carolina do Sul eles encontraram um resultado similar. Uma curva, de novo, logarítmica, que explica a variação, a percepção da variação quantitativa. E aí eles notaram a mesma coisa, um negócio estranho aqui. Só que é uma diferença. Os resultados são um pouco mais leves, então não é tão pior, não é tão negativo quanto no norte, mas ainda tem esse mesmo padrão, tá? Então, essa curvatura é um pouco menor, basicamente. Mas assim, ainda existe. E aí eles fizeram de novo para comparar. Eles compararam os dois estudos, o que foi lá na Pensilvânia e o que foi na Carolina do Sul. E vocês veem que o pessoal da Pensilvânia tem uma avaliação mais negativa. Então é provável que o pessoal da Carolina do Sul, por ter mais contato com as formas linguísticas apicais, talvez eles tenham uma atenuação maior, eles avaliam ele negativamente, mas nem tanto, quanto as pessoas da Pensilvânia, tá? Então vamos continuando. E aí, eles compararam o falante dos experimentos. Eles notaram que eram mais ou menos iguais. E aí eles replicaram de novo o estudo, só que dessa vez em outro local, em New Hampshire, que é lá na universidade com 51 graduandos. E eles encontraram resultados que não são tão parecidos. Mas vocês notam esse crescimento de novo aqui e uma atenuação. Só que é diferente, porque aqui baixa, ó. Chega um ponto que baixa. É um pouco diferente. Então até o Labov comenta aqui, ó, que está em amarelo. Deixa eu ver se eu consigo estar bem para vocês. Tá, dá para ver. Ele comenta que é óbvio imediatamente que as respostas não seguem um gráfico, uma progressão logarítmica que foi encontrada. E aí ele comenta que a média das avaliações de 70 a 100% de IN, da apical, são muito mais baixas do que seria esperado. Ou seja, eles mais favoravelmente avaliadas que a Pensilvânia e a Carolina do Sul. Então, foi que eles colocaram agora. Eles fizeram a curva logarítmica de novo. Só que aí eles replicam. O que foi que eles fizeram? O resultado naquele caso ali é diferente. Vamos replicar e ver o que acontece na mesma universidade, com 42 sujeitos. E aí replicaram e encontraram uma curva logarítmica. Só que de fato a atenuação aqui é maior do que na Carolina do Sul e na Pensilvânia. Só que, de novo, o curioso desse estudo é porque é a mesma curva logarítmica que explica a variação quantitativa. Então o modo como as pessoas percebem a variação na língua, a nível quantitativo, a quantidade de vezes que você usa, segue uma progressão logarítmica. E isso é muito maluco, assim, como é que a linguagem se aproxima de um objeto matemático? Isso é muito curioso. Então, eles comentam que isso pode ter a ver com o fato de a gente ter um mesmo monitor sociolinguístico na nossa cabeça, que explicaria o fato dessas respostas serem tão regulares na população, né? E quando você compara homens e mulheres, esse gráfico compara homens e mulheres em New Hampshire, que é aquele estudo, e vocês vêem um resultado similar, né? Mas nesse caso aqui, é porque esse gráfico ficou muito ruim, mas as mulheres, elas têm um comportamento, começam avaliando menos negativamente e depois passam a avaliar mais negativamente e depois fica igual a dos homens. Então, em relação à idade, vocês veem aqui que ela não parece tão relevante, tá? Apareceu um momento. Tá, voltei. Nesse gráfico aqui, eles repetiram o estudo com estudantes agora, estudantes de ensino médio. E aí, qual foi a diferença? Nesse caso aqui, eles pegaram classes sociais diferentes e viram que, obviamente, pessoas que eram latinas avaliavam menos negativamente, pessoas da classe média na classe trabalhadora ali, e quem avaliava pior eram os membros da classe média. E aí, o que acontece?
O Labov, eu não notei ele comentando isso, mas me pareceu interessante que no caso do pessoal da classe média que era adolescente, é uma resposta muito mais próxima dos 6 do que nos adultos. Eu fico achando que é porque adolescente é mais extremo nessas avaliações, tá? Provavelmente seja isso, mas é uma inferência a partir dos dados. Mas o Labov comenta que essa escala não segue um logarítmico, ela é meio que linear. Ou seja, é entre a adolescência e a fase adulta que parece que esse monitor que funciona com uma curva logarítmica acontece. Mas aí é meio que na adolescência eles ainda vão desenvolver isso. Ele comenta aqui atrás, quando ele nota que a curva logarítmica, basicamente o que esse gráfico está dizendo, ela se aplica com muito mais confiabilidade, é muito mais tá muito mais alinhada aos dados, essa curva logarítmica, nos adultos que têm acima de 26 anos, de 23 anos, do que nos adolescentes, tá? E isso é muito interessante, porque você tá mostrando que há um desenvolvimento cognitivo nesse sentido da variação, tá? E basicamente esse é o monitor sociolinguístico, tá? Labov faz algumas considerações aqui. Ele diz que o monitor ele opera nesses 57 ele operou nos 57 segundos do experimento, porque você continua tendo uma avaliação que vai mudando à medida que o experimento vai, à medida que a variação vai acontecendo. Então o monitor não parar de funcionar. A sensitividade é muito consistente, é uma curva logarítmica, como o Labov comenta. Aí ocorre uma atenuação, que ele comenta quando passa de 50%, mais ou menos ali. E aí acontece de uma forma bem específica, né? Que ele comenta que é uma curva logarítmica. Sim, aí a atenuação, ele comenta que é igual, que a atenuação, né, acontece. A assimetria, que parece que a sensitividade a frequências é diferente de outros tipos de variação, de percepção de variação na língua. Ele comenta sobre o caso de variação de variantes marcadas, ou seja, que são mais salientes, que parecem ser processadas como anomalias semânticas, ou seja, coisas que não fazem sentido naquele contexto. Parece que há uma diferença de processamento nesse sentido. Gênero, as mulheres parecem ter uma reação mais negativa, e a idade de aquisição, que é o que ele comenta sobre a curva logarítmica se desenvolver quando tem jovens adultos. Então, esse é um estudo do Labov, do monitor sociolinguístico. Eu acho que quem tem interesse em sociolinguística tem que ler. É um estudo muito interessante. Ele é longo, ele tem 30 páginas. Então, ele exige bastante. Mas, assim, é tanto gráfico que aparece que eu acho que vai ficar uns 20 páginas se você tirar os gráficos. Então, é uma leitura que você faz, é um pouco difícil, mas vale a pena, tá? Então, esse é um monitor sociolinguístico.